Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos chegando aqui para mais estes momentos de reflexões em torno do Evangelho de Jesus, acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, hoje 7 de abril de 2020. Então, para este momento pelo qual nós estamos passando, ainda momento de isolamento social, ainda momento de restrições, trouxemos aqui para a nossa mentalização de boas energias, de boas reflexões, de trabalho constante na seara do bem, para o nosso próprio bem, para iniciarmos estas reflexões do Evangelho de Jesus. Do Evangelho de Jesus, a anotação de Mateus, que se encontra lá no capítulo 11, versículos 28 a 30. Onde Jesus nos chama a atenção que ele continua de braços abertos, nos aguardando e nos fazendo um belíssimo e maravilhoso convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aqui Jesus, para estes momentos em especial, onde nós nos encontramos em aflição, mas lembrando constantemente que devemos nos esforçar constantemente para mantermos a calma, Jesus aqui nos convida para irmos até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então lembremos estas palavras de Jesus em todos os momentos da nossa vida e não nos esqueçamos que o trabalho é nosso. Jesus nos convida, mas fazermos este caminho, esta trajetória, realizarmos esta trajetória para chegarmos, mentalmente falando, até Jesus, é um trabalho nosso. Que possamos verdadeiramente mudar as nossas energias, mudar o nosso campo vibratório, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Jesus. Porque ele continua de braços abertos, nos aguardando que façamos este movimento, que tenhamos realmente bom ânimo para chegarmos até ele. E ele ainda nos diz que eu vos aliviarei. Então aqui Jesus não está nos prometendo resolver os nossos problemas, mas sim aliviar, porque resolver os nossos problemas é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade de cada um de nós. E esta passagem evangélica, essa anotação de Mateus, nós também a encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 1, que ainda Jesus acrescenta: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então aqui Jesus nos chama a atenção que devemos nos esforçar constantemente para aprendermos com Ele, porque Ele é brando e humilde de coração. Então façamos a nossa parte para chegarmos de uma forma mais rápida a essa condição de brandura, a essa condição de doçura, a essa condição de humildade, porque lá no Sermão do Monte, Jesus nos fala que os mansos herdarão a terra. Então que possamos verdadeiramente nos tornarmos essas pessoas mansas, essas pessoas pacíficas ou pacificadoras, para verdadeiramente estarmos em condições de herdarmos uma terra transformada. E no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos amigos nos dizem o seguinte, refletindo sobre essas palavras de Jesus, sobre esse belíssimo convite, vinde a mim. Nos dizem o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, todas as misérias, dores, decepções, perda de seres amados, desequilíbrios nas nossas vidas, nós encontramos consolo, nós encontramos amparo, nós encontramos esclarecimento, proteção, assistência
nesses ensinamentos de Jesus que estão à nossa disposição. E ainda acrescentam, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem sobre ele com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, aquele que não tem fé no futuro, de que forma ele vai encarar os problemas? De que forma ele vai encarar esses desastres naturais da vida? Então, que possamos construir em nós esta fé no futuro, que possamos construir em nós esta fé em Jesus, que possamos construir em nós a fé em Deus, porque esta fé verdadeira, não a compramos, não a adquirimos, não se transfere de um para o outro. Não é pelo fato do pai ou da mãe, do tio ou da avó ter uma fé firme, uma fé robusta, como se diz popularmente, uma fé verdadeiramente vitaminada, que os seus descendentes herdarão aquela fé. Não, a fé ela é construída paulatinamente no nosso interior, através das nossas atitudes. Então é por isso que, conforme eles nos lembram aqui, é por isso que Jesus nos lembra: vinde a mim todos os que estão fatigados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus continua fazendo este convite e a responsabilidade é nossa. Muito obrigado a todos esses companheiros que se encontram neste momento online conosco, refletindo e, é lógico, fazendo as suas mentalizações de boas energias, emissões de boas energias, auxiliando o plano espiritual para um trabalho melhor, um trabalho constante na seara do bem, na seara do amor, na seara da fraternidade. Então, hoje, para acrescentarmos um pouco mais nas nossas reflexões, trouxemos, como de costume, para o nosso estudo do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, o capítulo 9, já que ontem refletimos sobre o capítulo 8, e o capítulo 9 tem como título Nas Conversações. Então aqui André Luiz nos chama atenção para o nosso comportamento nas nossas conversações do dia a dia. Como está o nosso comportamento? Como está a nossa educação na nossa conversação, no nosso verbalizar no dia a dia? E o primeiro item, logo no primeiro item, ele nos chama a atenção: não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Quantas vezes nós nos irritamos, como se diz popularmente, perdemos a calma, quando falamos uma única vez, às vezes uma única vez, a um companheiro, uma determinada frase, passando para ele ou perguntando a ele uma determinada coisa, uma determinada situação, e ele não nos entende e nós ficamos irritados e às vezes repetimos aquele mesmo questionamento, aquela mesma informação, já de forma irritadiça. Então aqui ele nos chama a atenção que talvez a culpa tenha sido nossa, não do outro que não nos entendeu, mas culpa nossa de não termos sido muito claro, suficientemente claro na nossa expressão. Que possamos ser mais claros nas nossas verbalizações quando estivermos conversando com os nossos companheiros de jornada. E aí ele acrescenta ainda: se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Não sejamos descortês, não nos comportemos com descortesia para com os outros, sejamos verdadeiramente educados, se ainda não o somos, que possamos construir em nós, adquirindo paulatinamente esse patrimônio chamado educação. Quando alguém não lhe der a informação solicitada, com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez
pode atacar a todos. Solicitamos uma informação e se não fomos ou se não formos atendidos de pronto ou da forma que achávamos que mereceríamos ser atendidos, por que não aguardar um pouco? Por que não questionar ou perguntar, buscar aquela informação outra vez, ainda mantendo a cortesia? Mais uma vez entra a chamada educação que cabe em todo e qualquer lugar e em todo e qualquer momento, em especial no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, nos grupos sociais, nas redes sociais, com educação. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Então evitemos fazer questionamentos a companheiros de jornada, em especial aqueles questionamentos que já sabemos, já conhecemos, que ele não gosta de ser questionado, que ele não gosta de ser lembrado, principalmente em relação a determinados comportamentos equivocados que ele tenha, por invigilância, adotado ou praticado na sua vida. Façamos silêncio em relação àquele assunto para não prejudicar um companheiro de jornada, não gerar uma contenda, não atrapalhar o magnetismo que está ali organizado à nossa volta, as boas energias, que em fazendo um questionamento, em lembrando, em entrando nessas zonas cinzentas do comportamento daquele companheiro que ele não gosta de ser nem lembrado, vai gerar ali em torno o desequilíbrio, gerando consequentemente energias desconcertantes que atrapalhará ele e a nós também. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Então não perguntemos sem necessidade para não ferir companheiros de jornada. Cultive a delicadeza, mais uma vez nos falando, nos chamando a atenção para a necessidade da delicadeza, da educação verdadeira. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Então ele nos chama atenção para mantermos e cultivarmos a delicadeza, em especial naqueles lugares onde estamos de passagem, para não atrapalhar a vida dos outros, porque ignoramos a situação ou o momento pelo qual aquele companheiro está passando. Sejamos verdadeiramente delicados nessas situações, nestes momentos, em especial quando de passagem. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. Então aqui ele nos fala sobre a franqueza descaridosa. Em muitas situações, ouvimos falar ou falamos, eu sou franco. Eu falo o que tem que ser dito no momento que tem que ser dito, da forma que tem que ser dita. Não, a franqueza não pode ser assim. E ela não deve ser assim. Porque ele diz na sequência que a pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Só Deus detém a verdade. Deus é a verdade. Somente, ou seja, ele repete aqui, eu não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, que somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Somente de Deus recebemos estas informações e elas vêm constantemente de forma amorosa, não com indelicadeza, não com franqueza descaridosa, mas vêm amorosamente a conta-gotas para que possamos ir absorvendo pouco a pouco, até de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com o nosso caminhar, estarmos de posse da verdade. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, e quantas vezes recebemos mal resposta ou má resposta, e também emitimos mal ou má resposta, tenhamos a calma e esperemos o tempo. Como se diz naquele linguajar popular, o tempo cura até queijo. Então esperemos o tempo. Possivelmente já respondeu
com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Então, se naquele momento você foi, entre aspas, o escolhido para receber uma má resposta, quem nos garante que aquele companheiro ou aquela companheira de jornada não seja uma pessoa altamente educada, altamente delicada, já no seu comportamento, que tenha tratado, conforme ele lembra aqui, 99 vezes de forma cortês outras pessoas, mas naquele momento ela não está bem. Então, que possamos entendê-la, que possamos esperar um pouco mais, sem, é lógico, perdermos a calma ou nos desequilibrarmos também. Façamos uma prece para este companheiro, para que os espíritos amigos possam lhe auxiliar no seu reequilíbrio. Mentalizemos Jesus quando ele nos disse, como lembramos no início, vinde a mim. E aí André Luiz encerra, ajude conversando, sem briga, sem sombra de dúvida, conversando de forma delicada, de forma amorosa, de forma educada. Uma boa palavra auxilia sempre, sem sombra de dúvida, uma boa palavra, um bom diálogo, mesmo que com franqueza, mas sem aquela franqueza exagerada, como vimos anteriormente, vai auxiliar constantemente ambas as partes. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, esta última frase de André Luiz, onde o mal não merece comentário em tempo algum, possamos trazer esta frase de André Luiz para os nossos dias, onde circula tanta informação de mal que está acontecendo na face da Terra, que possamos calar em nós estas mensagens, porque estas mensagens que nos traz essas informações de mal, essas notícias de mal, não merece comentário. Não passemos adiante. Quebremos estas correntes de informações malignas, porque não vai auxiliar, vai atrapalhar um tanto mais, até mesmo levando pânico, desespero a companheiros menos equilibrados do que nós, que em muitas situações recebemos mensagens assim, mas temos já um certo equilíbrio em analisarmos, passarmos pelo filtro da razão, não concordarmos com aquilo ali, mas não nos desesperarmos, enquanto que outros companheiros podem não ter o equilíbrio, a calma, a racionalidade que nós já conseguimos construir em nós. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos em especial nestes momentos pelos quais estamos passando, para que possamos verdadeiramente auxiliar e não atrapalhar. E conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, em simplesmente um questionamento que foi feito por Kardec, em simplesmente não fazendo o mal, já é o suficiente? E os espíritos amigos nos dizem, não, além de não fazer o mal, que já é um bom começo, nós devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Então, que possamos nos esforçar verdadeiramente para fazermos o bem, não praticarmos o mal, mas fazermos o bem. Guardar, é lógico, o bem na gaveta não é a boa escolha, mas espalharmos o bem na forma de boas sementes a mãos cheias, por onde passarmos. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia e até breve, meus irmãos. Recebam todos um abraço fraterno e de gratidão e que a paz de Jesus permaneça conosco e que possamos ir até Jesus atendendo ao seu convite. Vinde a mim. Até breve.